Fala, fala galerinha, boa noite! É um grande prazer, há 15 dias a gente não entra aqui para poder falar sobre, para poder trazer o nosso talk com especialistas. É um prazer, uma honra muito grande estar recebendo aqui todos vocês. Eu dei uma atrasadinha aí de 2 minutinhos, 1 minutinho. Estava terminando uma palestra pelo Rotary e, poxa, como é gostoso quando a gente faz aquilo que a gente acredita. É cansativo, a rotina tá grande, né, no sentido de intensa, bastante compromisso durante os dias dessa pandemia, mas tem sido extremamente recompensador esse processo de conhecer pessoas novas, de poder ajudar dentro da nossa verdade, dentro de contribuir com aquilo que a gente receber uma convidada muito especial. Eu conheci a Fer há pouco tempo. Ela é uma das conteudistas do Congé Digital 2020 e me apaixonei pelo conteúdo dela. Eu tenho certeza que vocês vão adorar também. Para todo mundo, Fernanda Dutra, para todo mundo que ainda não se inscreveu pelo Simpla, para você poder ganhar, para você poder receber o seu certificado, é importante que você vá para aquele processo lá. Se você estiver no Simpla, é importante que você entre na live para você poder ter o seu certificado garantido. Nós sabemos que é importante para horas de faculdade, para horas complementares de estágio, enfim, estamos fazendo o nosso possível para poder contribuir com a sua carreira de uma forma honesta, de uma forma justa. Então é importante esse processo de acompanhar as lives e tudo mais, tá bem? Então, vou deixar aqui o Simpla/Gente Mais, que é lá que você vai conseguir se cadastrar até as 9h33 só, depois você não consegue entrar mais, para você poder baixar o seu certificado. E eu vou estar trazendo a Fer, então, agora para nossa live da noite, talk com especialistas. Vamos falar a respeito de comunicação, com um monte de insights bem bacanas para todos vocês aí. Então, espero que vocês curtam. Oi, Olá! Fer. Tudo bem? Tudo bom? Nossa, tá toda gata, hein? Obrigada. Pode fazer isso. Tô com a mesma roupa desde manhã, não consegui sequer levantar meu bumbumzinho aqui. Nossa, mas tá intenso, né, Tati? Você tava ouvindo você falar, caramba, tá intenso. A gente começa cedinho e vai até tarde. Parece que essa coisa do isolamento tá fazendo a gente trabalhar mais, né? É isso mesmo. A gente termina a trilha que você participou do ComGRS Gravações amanhã. Temos o nosso congresso online, mas ao vivo, no dia 23 de maio, onde a gente faz o restante da entrega. E aí eu acabei pegando uma agenda já, olha a loucura, uma agenda a partir do dia 25 para planejar o circuito mulher. Vai começar que tudo! Que maravilha isso! Tudo de novo, Fer. Tudo de novo. Muito Seja muito bem-vindo. Muito obrigada, eu adorei teu convite. É o que você falou, a gente se conhece há pouco tempo, mas já gerou uma conexão super boa. Parece que eu te conheço há muito tempo, né? Como é bom a gente poder se conectar com pessoas diferentes, aprendendo coisas diferentes, né, Fer? Eu acho que, poxa, essa pandemia tem nos guiado, tem nos ajudado com muitas coisas bacanas, e uma dessas tem sido as conexões novas que nós temos feito, e tem sido muito, muito legal. Muito bom, muito bom. Estou super feliz de estar aqui. Bacana. Bom, para a gente poder começar a trazer conteúdo para essa galera, Fer, como que a gente contextualiza
nesse momento, essa questão da comunicação, como que você tem trabalhado, né? O quanto que isso tem, né? Como que tem representado isso para as organizações? Acho que é bacana a gente poder conversar. Eu acho que esse momento a comunicação tem sido essencial, né? Porque a gente, apesar desse isolamento, a gente precisa continuar produzindo, fazer o ciclo rodar, e a grande dificuldade é justamente porque existe esse viés da comunicação, do que eu falo, do que você interpreta. E a gente tem aqui, só que quando você está no pessoalmente, né, você está próximo da pessoa, é mais fácil, porque você tem toda uma interpretação do não verbal, e que nesse distanciamento, apesar dos vídeos, ele fica muito restrito, né? E muitas vezes você participa de reuniões. Hoje mesmo eu estava numa reunião em que a gente estava discutindo isso, a grande dificuldade que a gente tem de que as pessoas colocam, muitas pessoas têm vergonha de colocar a câmera, né? Então fica ali sem a câmera. Então você está falando com alguém que você não está vendo, tem aquela conexão, você não está vendo o não verbal. E a gente tem muita daquilo que a pessoa está expressando, porque realmente a gente interpretou o que ela quer dizer, a gente tem uma barreira grande que a gente precisa quebrar, né? Então essas conexões empáticas, nesse momento está sendo um assunto muito, muito relevante, vamos dizer assim. Sempre foi, na minha opinião, mas eu acho que nesse momento está bem em alta. Então, para quem já está nos assistindo, qual que é meu pedido? Façam perguntas, dúvidas que vocês queiram compreender a respeito de comunicação, para a gente poder colocar mais pilha aí no nosso bate-papo. E eu já vou começar com uma, Fer. Eu vou começar com uma. Manda. Adoro. Para eu poder ser um bom comunicador, eu tenho que ser um bom orador, ou seja, eu tenho que falar bem? Não necessariamente. Claro que a pessoa depende da sua finalidade. Claro que se eu estou falando aqui para ser palestrante, uma boa comunicadora nesse sentido, a oratória vai me ajudar. Mas não é só isso. Eu acho que por exemplo, se a gente está falando de comunicação entre pessoas, aqui envolve muita conexão. E eu acho que é muito mais importante você ter a capacidade de compreender além do que o outro está dizendo, daquele óbvio, das suas interpretações, do que realmente ter técnicas super aprimoradas de comunicação. Eu conheço pessoas que são extremamente simples e que têm mas tem uma capacidade de se comunicar muito boa. Então eu acho que nesse momento a gente deveria se preocupar menos com técnica e muito mais com conexões humanas, na minha opinião. Legal. Eu me apaixonei pela forma com que você trabalha a comunicação, justamente porque eu acredito nisso, mas eu não sou uma especialista em comunicação de forma nenhuma. Mas eu acredito que essa coisa do treinar, do técnico, né, de aprender a técnica, não te conecta às pessoas, né? Então, a sua essência te conecta às pessoas. Eu conheço pessoas extremamente tímidas, de falar olhando para baixo ou de falar num tom de voz bem baixinho, que no momento que precisa passar um recado, transmitir uma informação, nossa, se transformam. Inclusive em salas de aula, inclusive em palco, porque faz aquilo com o coração, né? Não é com técnica e aquela coisa toda lá. Então eu gosto muito de trazer isso à tona, porque é algo que as pessoas dizem demais, né? Eu me comunico bem porque eu sou tímido, minha oratória, preciso fazer um curso de oratória. Não necessariamente. Eu até acho que, claro, se você quer ser palestrante, isso ajuda, mas, assim, falando de comunicação de pessoa para pessoa, não são as técnicas que vão fazer. Eu acho que, pelo contrário, é você ter muito mais consciência. Uma das coisas que eu mais falo na comunicação, Tati, é que a gente tende a enxergar o outro de acordo com os nossos filtros, da forma que a gente vê o mundo. Então, um grande viés que a gente tem, principalmente da empatia, é que a gente tende a achar que para todo mundo é da mesma forma que é com a gente.
E aí tem um ponto interessante, né? Porque, na verdade, esse momento mesmo que a gente está vivendo, o estímulo, ele pode ser o mesmo, mas as realidades são completamente diferentes. Então, quando a pessoa está dizendo algo e ela está me falando... Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica bem didático, que todo mundo no isolamento, todo mundo não, quem tem filhos ou quem tem crianças ou adolescentes em casa, a adolescente fala uma coisa que a gente fala assim, ai filho, isso aí é outro problema, né? Você não sabe o que é a vida. Eu ouço muito essas frases assim, né? E aí eu falo, é problema. Para a idade dessa criança ou desse adolescente, é problema. Para a realidade do que ela vê, da forma que ela vê, porque aquilo é importante para ela, é. Só que você que já passou dessa fase já não é mais. Então você está subestimando o momento, a importância que aquilo tem para aquela pessoa, sabe? Então, toda vez que a gente subestima o problema do outro, a gente faz isso. E isso sim atrapalha a comunicação, porque quando a pessoa está falando algo para você, você fala, isso não é nada, isso é bobagem, né? Ou a gente tende a querer dar conselhos. Quem disse que o meu conselho vai ser bom para a realidade do outro? Vai ser bom para a minha realidade. Então, a gente precisa trabalhar muito mais a escuta ativa, muito mais essa capacidade de compreender que as pessoas têm realidades diferentes do que efetivamente ficar tentando buscar técnicas para aprimorar a forma de falar. Tem muita gente que fala bonito, mas não te ouve. E para mim não adianta nada, sinceramente. Dentro das empresas, Fer, quais são as maiores queixas quando a gente fala, assim, tudo que a gente, pelo menos quase toda a consultoria que nós somos chamados, o treinamento que a gente, um dos problemas está a comunicação. Nós não comunicamos bem, a empresa tem como... O que é esse problema de comunicação dentro das empresas? Vários, né? Tem vários problemas. Primeiro que dentro das empresas os conflitos são velados, né? Então as pessoas têm mais filtros, elas não falam tanto, né? Então talvez é completamente diferente um conflito que você tem em casa, o problema de comunicação que você tem de repente com familiares ou com amigos muito próximos do que na empresa. Você não fala. Né? E isso tem um problema grande, né? Eu acho que a etimologia da palavra diálogo é muito legal, né? Porque diálogo é de divino e logos é palavra. Você estabelecer diálogos com alguém, você abre um espaço sagrado com a pessoa, você abre um espaço divino. Só que como que você estabelece um diálogo se o conflito ele é velado? E aí você fala, bom, tudo bem, então se está velado, ninguém está vendo, está tudo certo. Não, né? Porque quando você vai fazer um projeto em equipe, por exemplo, a gente tende a, mesmo que inconsciente, tá? Porque muita gente pode até dizer, mas eu sou profissional, eu não misturo problemas pessoais com profissionais. Sim, não, porque é inconsciente. Tudo que aquela pessoa falar, você tende a... né, anular. E então, automaticamente, um dos pontos mais importantes, por exemplo, eu trabalho muito com projetos de inovação baseado com a comunicação não violenta, né? Você vai trabalhar, por exemplo, um projeto, você quer encontrar a solução para um problema que você está vivendo agora. A empresa precisa reestruturar, pensar em soluções. Aí você precisa de uma equipe junto, trabalhando com opiniões divergentes, com pessoas que pensam diferente. Só que se você tem um certo conflito com alguém, aquele processo de complementariedade não vai acontecer. Ele fica fake, né? Ele fica falso. Você até finge que está ouvindo, mas não lê. Não, o que essa pessoa falou é besteira. E aí você começa a desencanar daquilo, e a pessoa também anula o seu, ou sempre que vier alguma coisa daquela pessoa, você fala, essa pessoa só fala besteira, né? E aí você acaba não construindo algo de fato. Então, por exemplo, um dos grandes problemas nas organizações é que as construções nunca são individuais. Então, não tem essa história da estrela do time, sabe? Pro atacante fazer gol, teve um monte de outros jogadores trabalhando para que ele conseguisse fazer o gol. Então, aí não dá, não funciona. E aí as empresas falam assim, a gente está com um problema, né? As equipes estão
não estão produzindo da forma que a gente queria, ou a gente não está encontrando soluções, ou a gente não está trabalhando a inovação da forma adequada. Claro, tem um passo anterior, que é gerar uma equipe, uma cultura mais de empatia, gerar uma equipe que se respeita mais e que tenha abertura para esse tipo de diálogo. Para dizer, olha, o que você quis dizer com isso? Eu não gostei da forma que você falou. Para que a gente consiga ter um pouco mais dessa assertividade, mas de uma forma que, para isso, eu tenho que trabalhar primeiro os indivíduos, né? Porque hoje, na cultura da maioria das empresas, quando você fala para alguém, ai, Tati, você falou desse jeito comigo, não gostei. Aí você já fala, nossa, a Fernanda é péssima para trabalhar, ela é terrível, né? Você não pode falar nada, já vem com mimimi. Ou seja, a cultura da empresa, a maioria das empresas tem uma cultura que não permite esses tipos de diálogos, mas dá para trabalhar isso, né? Dá para reverter, construir uma cultura mais de empatia, vamos dizer assim. Entendi. E se não existe respeito entre as pessoas, o diálogo é mais difícil de acontecer, Fer, a comunicação é mais difícil de acontecer. Se elas não se gostam, tipo, se elas não se respeitam. Tem até um viés, né? Não é, e veja assim, não é nem que eu não goste da pessoa. Às vezes você falou algo, tem vários pontos aqui, né? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é da autoconsciência emocional. Não sei se eu vou chegar lá, mas assim, não sei se para todo mundo é claro, mas emoções e sentimentos são duas coisas diferentes, apesar de a gente falar como sinônimos, né? E a grande diferença de emoções e sentimentos é que as emoções são automatizadas. Então imagina assim, que você fala algo para mim, tem esse estímulo, mas o que você me falou não é o que você me falou que me ofendeu. Na verdade, é a forma que eu interpreto o que você falou, porque eu tenho um sistema de crenças, né? E que eu interpreto o que você me falou e somo isso com as minhas necessidades. Então, um exemplo disso, se a gente marcar aqui uma reunião e você atrasar 1 hora. Se eu acredito que o teu atraso significa que você não me dá valor, como, por exemplo, é um sistema de crença, e eu tenho uma necessidade de falar com você, de fazer um projeto com você, provavelmente eu vou sentir muita raiva, emoção, né, da raiva ou de frustração. Se a mesma situação que você fizer, eu tiver uma necessidade de, puxa, eu tô tanta coisa para fazer, que bom que ela atrasou, porque eu vou aproveitar para ver meus e-mails aqui, e no meu sistema de crenças eu entendo que eu também sou super cheia de coisas, eu também atraso, então normal, isso acontece mesmo. Eu vou falar que alívio, né? Que bom. E pode ser uma terceira hipótese, vamos supor, que eu fale no meu sistema de crenças, eu penso assim, eu até entendo, né, que ela pode estar atrasada, mas eu tenho uma necessidade tão grande de falar com ela, agora eu vou ter pouco tempo para falar com ela. E aí eu me sinto mais frustrada. Pode ser várias possibilidades. Então, essa é a emoção, é automatizada. Só que a minha autoconsciência emocional é como eu retroalimento essa emoção. Né? Então, a forma que eu for alimentando isso, falar, não, realmente, olha, eu tô vendo, a Tati realmente faz isso sempre comigo, ela quer me sacanear, eu já vi, ela quer passar a perna em mim. Não sabe por que ela faz isso? Porque ela não respeita as pessoas. Sabe esses pensamentos que vão alimentando? Isso constrói um sentimento em relação a você. Então, não é nem que você fez algo para mim, mas foi como eu vi o que você fez. E aí lá, para você, tá tudo bem, não aconteceu nada, só que eu já criei um conflito com você interno, só que eu não falei para você o problema. O que vai acontecer? Eu começo a te tratar diferente, eu começo a te tratar com uma certa indiferença ou de uma forma mais agressiva, e você fala, poxa, a Fernanda não é uma pessoa bacana. Ou seja, a gente acabou de implantar um conflito que não existia. Então não precisa nem ser necessariamente, Tati, que a gente não se gosta ou porque a gente teve uma briga. Eu acho que o que mais acontece nas empresas nem é isso. As pessoas são civilizadas, né? Não é que elas brigam, mas acaba tendo esses conflitos de inferências que a gente cria na cabeça do que a gente acha que o outro fez pra gente. E a gente não sente e conversa com o outro e fala, nossa, Tati, mas por que você atrasou? Aconteceu alguma coisa?
tá tudo bem com você? E aí você falar o seu ponto de vista para enxergar que não é contra mim. Foi uma situação que aconteceu com você, entende? Então, eu acho que o que mais acontece nas empresas é que não é trabalhada essa autoconsciência emocional, de que quanta gente cria coisas que nem existem ao nosso redor. Então, acho que um primeiro ponto é trabalhar isso, até para que as pessoas se ofendam menos, né? Porque qualquer coisa que você fale, já me senti ofendida. Por quê? Por que eu me senti ofendida? Né? Na verdade, essa ofensa foi algo que eu estou enxergando como ofensa, eu validei. E não necessariamente você me ofendeu. Não sei se faz sentido para você. Faz super sentido. Acho que a gente está falando de comunicação e agora a gente está falando um passo antes da comunicação, que é gestão, consciência das emoções, que vai impactar diretamente na comunicação. Por isso que às vezes não adianta, de repente, numa empresa, contratar um treinamento de comunicação, quando na verdade as pessoas precisam aumentar suas consciências emocionais para, a partir de então, começar a se comunicar de uma forma diferente, né? Sim, não. Na verdade, assim, por exemplo, o treinamento de comunicação não violenta que eu trabalho primeira etapa, a autoconsciência, né? Esse processo de você com você na intracomunicação, vamos dizer assim. Porque você só é capaz de comunicar com o outro quando você aprende a entender os seus processos automáticos, o seu modelo mental, né? O seu mindset, os seus automatismos. E aí você entende não só essa autoconsciência emocional, mas tem paradigmas, tem vieses, tem hábitos, tem crenças, né? Então você trabalha preferências comportamentais, porque aí você tem seu perfil comportamental também. Então você primeiro trabalha isso. E aí quando você consegue se entender melhor, aí você é capaz de se comunicar com o outro numa segunda fase, né? Num segundo... a gente fala que são 3 níveis. E aí, quando eu aprendo que a intercomunicação não para por aí. Porque também, depois que eu chego na intercomunicação, eu começo a ter uma consciência do outro, mas eu preciso ter uma consciência num terceiro nível, que é a consciência coletiva. Né, de que tudo que eu falo, tudo que eu expresso, todas as decisões que eu tomo, nunca vai interferir só a mim e você. A gente sempre vai interferir o meio que a gente está, assim como o meio que a gente está interfere na gente. Então, quando a gente traz um pouco mais dessa consciência coletiva, a gente também começa a perceber melhor que muitas das nossas decisões precisam ter um olhar muito mais circular, sistêmico, né? Porque as suas decisões sempre vão abalar esse meio. Então, fala um pouco para a galera sobre a questão da comunicação não violenta, sobre a base, sobre o quanto que isso está fazendo, o quanto que esse conceito tem tomado proporção dentro das empresas e dentro de linhas de estudo, inclusive voltados à neurociência, o quanto que isso tem provocado mudanças significativas na forma com que a gente se comunica. Então, você diz dentro das empresas todos esses impactos que podem ter, né? Isso, falando especificamente da comunicação não violenta, né? Que é um conceito específico da comunicação, mas que ajuda, né? Que traz grande parte dessa consciência que você disse, né? Isso. Um dos pontos que é interessante, Tati, que dentro das empresas, como eu te falei, né, quando a gente tem trabalhos em equipe, né, um dos pontos muito fundamentais é você ter uma capacidade de conexão empática. Então, você compreender como o outro funciona, aquilo que a pessoa pode ser complementar a você, né? Então, a gente vai entendendo nessas dinâmicas de trabalho, por exemplo, a lidar e existem os 4 componentes na comunicação não violenta, até para ser mais direto, né? Então, a pessoa ela está passando por um problema, ela não está produzindo bem, ou não está dando certo a nossa dinâmica como equipe, eu não vou simplesmente julgar, né? Porque a gente tende a julgar, fulano não está fazendo nada, está lá em casa, não deve estar fazendo nada em casa, deve estar assistindo Netflix, né? E a gente sai julgando e acabou. Então, um dos primeiros pontos que a gente aprende com a CNV é que nem tudo é o que parece ser. Então,
não está dando certo, a pessoa não está te dando retorno, a pessoa não está fazendo a parte dela. O que pode estar acontecendo? Ao meu olhar, a forma que está aparecendo me leva a crer que a pessoa não está fazendo por algum motivo, mas isso provavelmente é uma avaliação minha. Né? E aí é importante esse ponto, né? Porque dentro dos 4 componentes, a primeira coisa é essa observação. E essa observação inclui você ter consciência de que você julga o tempo inteiro. E eu sempre ouço essas coisas, não julgue, né? Não, aquela... Gente, cara, não tem como não julgar, porque a gente julga automaticamente, né? O cérebro, ele tem eu brinco que o cérebro só tem 1,5 kg, é desnecessário comparar com o nosso peso do corpo, que nesse momento de isolamento deve estar maior ainda. Mas né, deve estar aumentando aí. Mas o cérebro, ele gasta 20% de toda a nossa energia na inércia. Então, a gente tem um modo de sobrevivência, né, um sistema de autopreservação, eu falo que a gente tem o sistema SAP, que é automatizar as coisas para gastar menos energia. Né? Então, por isso que a gente fica na zona de conforto, por isso que a gente tem respostas automáticas, e o julgamento é uma resposta automática. Né? Você fez tal coisa. Se você fez isso é porque, né, tal coisa. Isso daqui não. Nem tenho certeza que a pessoa está fazendo tal coisa. Essas respostas prontas, sabe? Ok, isso a gente não vai deixar de ter. Ninguém vai conseguir tirar isso. O que a gente pode é ter um nível de consciência de que nem de novo, nem tudo é o que parece ser, mas eu sei que eu julgo. Portanto, a minha dúvida pode ser mais benéfica do que a certeza e me permite perguntar, sondar, entender o que o outro está passando, por que esta pessoa agiu daquela forma, por que ela fez algo que, ao olhar da equipe, ela sacaneou todo mundo, que eu ouço essas coisas. Não sacaneou todo mundo. Não, será que sacaneou mesmo? Né? Será que a pessoa está desmotivada. Será que é isso mesmo? Eu vou te dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil de compreender, né? Eu trabalhei 10 anos numa seguradora e eu era do RH e tinha uma pessoa, numa ocasião, como era seguradora, era um perito, né? E esse perito, ele trabalhava há mais de 20 anos na empresa, excelentes resultados, nunca deu problema nenhum. E aí o pessoal do sinistro veio com o RH, olha, a gente vai mandar o fulano embora. Eu achei aquilo estranho. E eu falei assim, por quê? O que está acontecendo com essa pessoa? Não, ele está muito desmotivado, ele mudou o comportamento, ele não é mais a mesma coisa, ele largou tudo, não tem mais jeito. Já conversamos com ele, a feição dele é de indiferença. E aí que vem essa observação, sabe? Você entender assim, que aí o segundo passo, né, a gente tem da emoção do outro. O que ele está sentindo? Qual que é o sentimento dessa pessoa? Eu falo, que estranho, uma pessoa que trabalha há mais de 20 anos aqui, que sempre foi ótima, sempre trouxe resultados incríveis, e de repente muda do nada. Não dá para desconfiar que tem alguma coisa errada, né? E aí eu lembro que eu questionei um pouco isso. Falei, não é melhor a gente conversar com ele, tentar entender o que está acontecendo antes? E assim, resumindo a história, a mãe dele estava na UTI, prestes a morrer, a esposa tinha separado dele e ele estava com dívida. Ele estava num estado tão, assim, desesperador, que para ele era assim, tá bom, já ferrou tudo, já não quero mais saber de nada. Quando a gente conseguia entender todo aquele sentimento que ele tinha, que aí é um ponto interessante, né? Porque por trás do sentimento existe uma necessidade. Então, ali a necessidade não atendida dele era que ele precisava ser acolhido por alguém. Né? Ele precisava que alguém falasse, calma, né? A gente é um acolhimento empático mesmo. Ele não que a gente pudesse fazer muito ali por ele, mas um pouco que a gente fez já era bastante, porque o que ele precisava era de um acolhimento. E é o que a gente fez. A gente falou, poxa, o que você precisa? A gente colocou, a gente escutou, acho que a escuta é muito importante, né? Mas a gente colocou uma assistente social para dar um apoio para ele, a gente ajudou com uma pessoa de financeira para pensar em
alguma solução para a situação que ele estava, ele teve férias para poder acompanhar a mãe, e aí quando ele voltou num nível de gratidão tão grande, né, que o quarto elemento, né, que eu falei para vocês, observação, a gente percebeu o sentimento dele, a necessidade, o quarto seria o pedido, que era encontrar uma negociação com ele, para que ele, e a gente fez isso, né, a gente falou, olha, a gente vai te dar todo esse apoio, a gente vai te pedir que você não sinalize o que está acontecendo, para que a gente não crie, a gente não seja injusto com você, mas que a gente encontre um meio de ser sustentável para você e para a empresa, né? E aí ele teve um mês de férias, mais 15 dias de remuneração de licença não remunerada, ele precisou acompanhar a mãe dele, mas quando ele voltou assim, extremamente produtivo, extremamente grato, e nem preciso dizer que o resultado dele foi um dos melhores, né? Então acho que é esse sentido de você não sair tendo uma atitude sem tentar entender pelo que a pessoa está passando, porque não necessariamente é aquilo que você está vendo, entende? Acho que esse é um ponto muito importante, que principalmente para esse momento, que muita gente está estressada, muita gente está nervosa, então às vezes a pessoa fala de um jeito mais estúpido com você, isso não quer dizer que ela quer ser estúpida com você, pode ser que ela está sinalizando que ela está com uma necessidade. Perfeito, muito bom. Acho que essa questão da comunicação empática, da comunicação não violenta, ela tem muito, né? A gente precisa de autoconhecimento para poder realmente compreender melhor esse estilo de poder se conectar às pessoas. E tem toda uma questão do querer. Às vezes a gente não quer ouvir o outro, a gente não quer compreender por causa das nossas necessidades, dos nossos motivos. Então, assim, tá na cara, é óbvio que a gente sabe que tem alguma coisa por trás, mas por causa de uma necessidade minha, eu escolho não querer ouvir o outro, e aí acaba, né? Aí a gente já não tem mais como processar essa situação de forma diferente, né, Fer? Com certeza, mas sabe que uma coisa que me veio na cabeça quando você estava falando? Eu pensei essa coisa do saber ouvir, né? Um dos pontos que eu mais percebo, assim, e claro que eu me incluo nisso, porque todos nós já fizemos isso, né? De você estar ouvindo a pessoa, mas já está pensando no que vai falar, né? Ou você está ouvindo a pessoa, mas está pensando num outro problema seu. Ou você está ouvindo a pessoa, mas em algum momento você dá aquela voada e volta, né? E aí a gente não ouve mesmo, sabe? Assim, a gente parece que a gente está ouvindo, mas não tá. E eu não sei se você já vivenciou isso, mas às vezes você está conversando com a pessoa e a pessoa está olhando para o nada, assim, né? Aí você fala, nossa, essa aqui não tá me ouvindo mesmo. E é muito louco isso, né? Porque você percebe que a pessoa não te ouviu, ela tá completamente desconectada com você. Aí você fala, tá, deixa pra lá, porque não tem muito o que fazer aqui. E aí, às vezes você tenta puxar e tenta se conectar. Tem um estudo do Daniel Goleman que ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele tem, lógico, a inteligência emocional, que todo mundo conhece dele, mas tem um estudo dele que ele fala da inteligência social. Não sei se você conhece. Ele fala que a gente ter a capacidade de se... Ele fala que tem 3 níveis para você chegar numa empatia muito profunda, né? Então, o primeiro nível é se conectar, e aí você entra no nível de sincronia, e aí num terceiro nível você entra numa empatia profunda. E aí ele fala dessa conexão que gera mais capacidade criativa, de soluções, porque ele fala que é aquela conexão de quando você está conversando com alguém e que foi muito gostoso, sabe? Você fala, nossa, que delícia conversar com a Tati hoje, eu queria ficar o dia inteiro conversando, porque eu falo, você complementa, aí eu falo, ele fala até que é como se virasse uma dança, né? Uma coisa mais fluida, assim. E essa conexão, ela faz com que as pessoas tenham capacidade criativa muito boa, porque você fala, eu complemento, então a gente tem soluções criativas excelentes quando faz isso. E o ponto interessante é que para gerar essa conexão, ele fala que tem 2 coisas essenciais. A primeira coisa é a atenção mútua. E aí parece simples. Olha, é só eu te dar atenção, eu tô aqui para você e você tá aqui para mim. A gente
tem a capacidade de se conectar. Só que no mundo que a gente vive hoje, agora, né, tem live para assistir, tem 20 mil grupos de WhatsApp, aí tem alguém que te chamou aqui, tem e-mail para ler, aí alguém te chama para conversar, e tem mais uma outra coisa ali, mais outra aqui. Você está conectada com tantas coisas ao mesmo tempo que você não está genuinamente dando atenção para o outro e o outro para você. Então a gente perde essa conexão, né? E aí ele fala a segunda coisa, que é o sentimento positivo compartilhado, porque ele diz que a gente não se conecta quando a gente está num sentimento negativo, né? Então, se você estiver negativo, é preciso ter um papel primeiro de te ouvir, te ressignificar aquilo, te trazer para um estado mais positivo para depois a gente se conectar. Porque o nosso sistema de autopreservação fala, bom, se eu me conectar com você, você tá mal, eu vou ficar mal também, as duas afundam, a gente não gera conexão. Então, quando as pessoas reclamam, esses assuntos, por exemplo, quando as pessoas reclamam do problema, da crise, ele pode até ser um desabafo, mas ele é contraprodutivo, porque, na verdade, assim, não vai gerar nada aquilo. Só vai gerar uma reclamação, você gera outra, é contraproducente, entende? Então não vai trazer nada, não vai levar a nada. A gente só vai achar uma solução para o problema quando a gente pensar de forma positiva. Esse é um ponto interessantíssimo, né? E aí ele fala que essa conexão, se for num nível muito profundo, a gente entra em sincronia. E aí a gente está falando no mesmo tom de voz, é o rapport natural, né? A gente começa a falar num tom de voz natural, parecido, a caminhar de uma forma parecida, a falar de um jeito parecido. E aí ele comenta no estudo dele que esse nível de sincronia, ele faz com que as pessoas fiquem parecidas entre aspas, porque é aquela coisa assim, sabe, tipo, um amigo seu, você não tem nada a ver fisicamente com você, uma amiga, amigo, e as pessoas falam, nossa, vocês são tão parecidos. Na verdade, não fisicamente, mas o jeito, né? E aí ele fala, quando você tem um relacionamento muito profundo com a pessoa, você pode chegar nesse nível de empatia profunda. E nessa empatia profunda, você já teve a conexão, a sincronia, e aí nessa empatia você realmente sente o que o outro sente. Então, se a pessoa tá triste, você também tá. Aí é aquela coisa meio visceral, né? Tipo, seu filho ficou doente, você também fica mal, ou sua filha tá em apuros, você tem aquela sensação. É a conexão profunda. E aí eles citam uma coisa bem interessante, porque eles pegaram fotos de casais, né, que se conheceram, estão juntos há 20 anos, e aí pegaram fotos ao longo do relacionamento, e aí a afeição começou a ficar parecida. Porque ele entende que dentro desses estudos, o que eles perceberam que é tanta conexão, tanta sincronia, e aí você realmente sente o que o outro sente nesse nível profundo de empatia, que se um tá triste, outro também tá feliz, outro também tá, você mexe os músculos faciais de forma muito parecida. Então, na medida que a gente vai envelhecendo, vai ficando mais parecido. E aí a explicação por que filhos adotivos ficam parecidos com os pais, por exemplo, né? Mas o que é interessante desse estudo dele é que para gerar essa conexão basta atenção mútua e sentimento positivo. É tão simples. Por que a gente não consegue, né? Então é uma coisa que me questiono bastante, né? Porque a gente talvez esteja desfocando tanto a atenção, a gente está tão conectado que está se desconectando. Isso é um ponto para se pensar. Uhum. E é aquilo que que nós começamos falando, né? A conexão que às vezes a gente gera com pessoas que a gente sequer conhecia, mas que depois de um certo tempo parece que tem total sinergia e que se conhece há muito tempo, né? Então, eu acho que tem total a ver com essa questão da intenção, a intenção positiva, o sentimento de poder agregar, de falar, de alguma forma eu consigo te ajudar, o outro tá fazendo a mesma coisa, chega numa hora que o rapport acontece, né? Naturalmente. E aí vem mais qualidade do que quantidade, né, Tati? Porque às vezes você passa muito tempo com uma pessoa e não tá conectada com ela. E às vezes você passa pouquíssimo tempo, né? Acho que a gente mesmo aconteceu isso, a gente teve pouco contato, mas com uma conexão muito grande. E às vezes você tem pessoas que você convive há anos e que você não tem a menor conexão com a pessoa.
Então, talvez aqui vale mais a pena você investir nessa qualidade do que na quantidade, né? Enfim. Muito bom. Hoje, na parte da manhã, eu tive uma reunião para apresentação do projeto do Circuito Mulher, que eu disse que é o próximo. Adorei isso. E depois vou te mandar também. Então, adorei. Vou te mandar também. Que é o próximo da fila. E existem algumas pessoas que você confia mais no sentido, eu preciso dividir o meu pensamento para você me falar se o pensamento faz sentido, porque se ele não fizer sentido, eu tenho que repensar e enfim, buscar melhores formas de implementar aquilo que a gente acha. Às vezes, fazer tudo sozinho é muito difícil, né? Então, tenho tentado essa colaboração aí com as pessoas principalmente que eu confio. E essa pessoa que eu liguei hoje, fazia muito tempo que a gente não se falava, mas sempre que a gente se fala, parece que não faz muito tempo que a gente não se fala. Então, uma coisa assim é muito legal. Parece que tem esse acompanhamento mesmo, meio que à distância. E aí eu fui falando do projeto e ela foi falando das necessidades que ela tinha, da conversa que ela teve com o marido ontem. Aí eu falando do final de semana que tinha acontecido por causa do insight. E assim, uma conversa. Que é a conexão, né? Calma, gente, não é possível que isso tenha acontecido ontem, né? Porque eu tô te falando somente agora. E aí essa sensação de, poxa, não quero me desconectar, porque aí a conversa flui e a criatividade inovativa, né? A criatividade de solucionar coisas, de buscar realmente algo que vai fazer sentido, acontece. Você não vê os problemas, você vai buscando as soluções e elas vão meio que acontecendo, né, Fê? Elas vão acontecendo. É um balé mesmo, é uma dança mesmo. Tem uma coisa, assim, dentro da comunicação não violenta que eu gosto muito, que o Márcio falava, é que quando você é capaz de olhar para o outro empaticamente, você respeita que as pessoas pensam diferente, elas têm realidades diferentes e que elas têm tempos diferentes também. Então, você não cobra o outro, você não exige, né? Então, dentro dos 4 componentes, o último, que é o pedir, às vezes as pessoas confundem pedir com exigir. E isso que você está me trazendo é uma relação que não tem cobrança, né? Eu entendo que você tem sua vida, que você tem suas correrias, as suas rotinas, e que se você não me ligou, não é porque você não gosta de mim ou porque você não tem consideração por mim, mas é porque dentro da sua loucura, das suas coisas, não coube ali que isso acontecesse. Mas no momento que acontece, eu valorizo e agradeço, porque eu estou com você. Então, essas relações que têm esse tipo de cobrança, ela não é uma relação de empatia, né? Porque é como se o outro vivesse para me dar atenção. E, na verdade, o outro tem também as suas necessidades. Então, o pedir, talvez eu poderia falar assim para essa amiga que faz tempo que não vê, poxa, eu senti tanta falta, né? Queria ter mais momentos como esse. Eu poderia trazer para ela um sentido para ela ver que ela também ganha da gente ter mais contatos. Então, eu mostro para ela que eu ganho, ela ganha, para que a gente possa estabelecer uma maneira de ter mais contato, mas não exigir. E por isso que a tua amizade é tão verdadeira, porque na hora que vocês falam não tem essa cobrança, né? Em nenhum momento uma cobra a outra e nenhuma exige da outra. Então isso é uma das coisas que eu acho mais respeitoso em qualquer relação, né? E a gente tem que partir do pressuposto também que as pessoas fazem porque elas querem, e não porque você exigiu. Isso é um ponto muito importante. Então, não faz muito sentido, né? Toda relação que exige demais, eu sempre fico me questionando, não faz sentido, né? Porque se a outra pessoa se sente na obrigação no dever, ela já está se violentando. Então, é uma coisa, você está violentando a outra pessoa e ela está se permitindo ser violada, né? Então, é bem complexo isso. Uhum. E, olha, Fer, você falando, né, o quanto que
eu me coloco no lugar oposto, né, com uma comunicação nada empática, né, nada conectada, principalmente com as pessoas mais próximas a mim, marido, filhos, porque já existe o condicionamento, a cobrança, a expectativa, o dever, e aí eu acho que nascem todos os problemas de desconexão que a gente vem enfrentando, principalmente nesse momento de pandemia, né? Aprendendo Sim. a se reconectar, né? Porque, de alguma forma, cada um foi para um lado mesmo, vivendo todo mundo no mesmo teto, né? Tem uma convivência compulsória que está acontecendo, que faz as pessoas nem todo mundo, de novo, né? Não é a mesma realidade para todo mundo. Nem todo mundo tem uma família, que todo mundo é perfeito, que todo mundo se dá bem. Então, a gente sabe que essa convivência compulsória não é tão simples assim para todo mundo. E tem pessoas que vivem numa casa grande ou num apartamento grande que, tudo bem, é fácil, né? Fica longe e acabou. Agora, tem pessoas que vivem num ambiente muito pequeno e com muita gente e tem que viver com esses conflitos todos. Então, uma das coisas que eu acho que ajuda bastante para entender esse processo de conflito é que se a outra pessoa está me cobrando, eu não preciso me sentir cobrada. Por isso que eu falei da autoconsciência da emoção. O outro me cobrar e eu sentir cobrada são duas coisas diferentes. Né? Eu não tenho poder sobre o outro. Então, se o outro quer exigir, se o outro quer me cobrar, se o outro... Ele vai fazer, eu não vou falar, olha, não faça isso, porque eu também estou exigindo. Então, aí é uma distorção que eu vejo bastante no processo. O que eu posso fazer, na verdade, é que ele está me cobrando, eu não me sinto cobrada, porque isso para mim não vai me atingir, mas eu também consigo entender que por trás dessa expressão trágica dele, vamos dizer assim, é um termo que o Márcio usava muito, né? Essa expressão trágica ou agressiva do outro, existe uma comunicação também. Então, se essa pessoa está falando desse jeito comigo, me cobrando, talvez ela tenha uma necessidade não atendida de ter mais atenção. Ela tem uma necessidade não atendida de se sentir mais amada ou de ser ouvida por mim. Então, não deixa de ser um sinalizador, né? Porque o que eu vejo que acontece na prática é assim, o outro te cobrou, aí a pessoa briga e quer cobrar do outro também, ou ignora, e isso tudo é muito violento, né? Então, na verdade, se o outro te cobrou, eu não me sinto cobrada, mas eu consigo perceber que tem algo por trás. O que faz essa pessoa agir dessa forma? Por que ela está sendo tão agressiva? E aí, se eu tentar entender na lógica dela, pode ser que eu esteja provocando isso. Porque eu não estou dando atenção devida, eu não estou dando o carinho devido. Mais uma vez, acho que com criança fica fácil de entender o que eu quero dizer. Aquela criança que está sendo mal criada, não está sendo mal criada necessariamente porque ela quer fazer birra ou porque ela foi mimada, criada no carpete, ou o que você quiser colocar, né? Que as pessoas põem essas coisas. Não, será que essa birra que ela está fazendo, essa malcriação, não é uma maneira dela te dizer que, olha, mãe, eu não estou me sentindo ouvida, mãe, eu estou me sentindo insegura, mãe, eu estou com medo. E ela, até pela maturidade dela, pela falta de referências, a maneira que ela encontra de te mostrar isso é fazendo aquela malcriação. Por isso que o que mais me apaixona na comunicação não violenta é que a comunicação vai além do óbvio. Não é porque a criança está sendo malcriada que ela é mimada. Pode ser que ela esteja querendo me dizer algo com aquilo, entende? E aí a gente ser capaz de enxergar além dessa expressão do outro. Isso que é interessante. Então, não que vai tornar todo mundo monge budista perfeito, não é isso. Bom, que a gente... Tem uma pílula disso? Toma. Tem. Não tem. Até porque a emoção é automatizada, lembra? Então, quando a criança faz a birra, na hora você sente raiva. Só que a questão não é a emoção da hora, é o quanto você retroalimentou aquela emoção da hora. Tá, eu senti raiva, não quero que ela fique fazendo birra, mas aí eu paro e penso, peraí, será que é isso mesmo? Entende? É esse o ponto. Porque isso é um ponto que me falam bastante, tá? Isso quer dizer que quando você aprende comunicação não violenta, você fica lá, assim, linda. Não, claro que não. Eu também sinto raiva, eu fico brava, eu faço... Só que é a emoção.
do momento. Só que dessa emoção do momento, a diferença é se eu vou retroalimentar essa emoção ou não, né? Ela tá vendo? Ela é mimada mesmo, vai ficar de castigo e ela vai ver o que é bom pra tosse e eu vou alimentando isso ou não. Eu senti a raiva, mas depois eu falo, peraí, por que ela tá fazendo isso? Por que a minha filha não é de fazer isso? Ou meu filho não é de fazer isso? Por que ele tá fazendo? O que será que ele tá querendo me dizer com isso? E aí você traz esse questionamento, né? Então você não alimenta aquele sentimento, você só teve a emoção automatizada. Mas depois você alimenta um outro olhar que é da dúvida, que faz você abrir um diálogo com a criança, ou com o teu amigo, ou na empresa, enfim. Mas não que você não vai sentir aquela emoção automatizada, isso não vai tirar, é instintivo, né? É o retroalimentação, é diferente. Ai, Fer, como que eu queria continuar essa conversa durante, mais um tempão. Já acabou, já deu. Nossa, gente. 9 horas, Fer, 9 horas. Não acredito. O Instagram vai cortar, gente. É 60 minutos só que ele deixa, não adianta. Acho que já é para evitar esse tipo de conexão de rapport. Ficar 3 horas falando. É para evitar 2 palestrantes falando junto. 3 horas falando sobre comunicação. Fer, eu quero muito agradecer aí a sua participação com a gente, né? De novo, é uma delícia poder falar com você. Realmente eu acredito que a gente vai conseguir produzir muito conteúdo de qualidade ainda para a galera que nos acompanha. E acho que a mensagem de hoje foi uma mensagem extremamente importante, positiva, reflexões que a gente precisa fazer, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional, quanto nas nossas empresas, porque, enfim, o sucesso de qualquer negócio, né, o sucesso da vida de todo mundo precisa de comunicação, e eu acho que aí a comunicação empática entra, né, em cheio nesse processo todo aí, e super mega convidada a vir para cá muitas outras vezes para a gente poder ficar figurinha. Eu acho que uma coisa que a gente poderia deixar, se eu puder deixar uma última mensagem da CNV, esse processo, acho que tem 3 palavras-chave, né, que é a autoconexão, essa autenticidade, né, e a empatia. E eu acho que tem uma filosofia japonesa, não sei se você já ouviu falar do Ishigashiei. Não. Eles têm uma filosofia dentro do Ikigai. O Ikigai tem a ver com propósito. Uhum. O Ikigai tem a ver com propósito, que você soma a sua missão com a sua vocação, que é o seu talento lapidado, né, com a paixão e sua profissão. Mas eles falam que dentro desse propósito do Ikigai, eles prezam muito o que eles chamam de Shigo e Shie, que é um momento, um presente. Né? Então eles entendem assim que todo momento ele é único e nunca vai se repetir. Então a gente pode marcar amanhã à noite no mesmo horário, nós duas, para falar a mesma coisa com as mesmas pessoas assistindo, mas é outro momento, né? Então eu acho que quando a gente parte desse pressuposto que os momentos são únicos e que eles não vão se repetir, a gente começa a valorizar o presente que a gente tem todos os dias da vida. E aí a gente começa a trazer a nossa presença mais ativa em tudo que a gente faz. Porque a vida passa muito rápido e a gente esquece que ela é feita desses momentos. E mesmo essas dificuldades, elas são momentos de aprendizagem. E são momentos que fazem a gente evoluir. Então, acho que a última mensagem que eu queria dizer para todo mundo é isso. Viva cada momento, né? Lembre que cada momento é um presente único e que não vai se repetir. E aí a gente começa a se conectar mais com a vida mesmo, né? Porque aí a gente é capaz de se conectar com a gente, para se conectar com o outro, para se conectar com todo. E acho que essa é a mensagem final que eu quero deixar aqui hoje. Muito bem! Bom, para quem assistiu a live de hoje, gostou e gostaria que outras pessoas tivessem assistido, mas que não estiveram, né, não foi possível estarem aqui hoje, a gente grava essa live e posta lá no meu canal do YouTube. Então você consegue também para os seus amigos, enfim, para você poder enviar essa mensagem, se fez sentido para você, que possa fazer sentido para outras pessoas. Quero agradecer
todos vocês aqui. O Vitor Baiano mandou uma mensagem bacana. Muito obrigado pelo ótimo conteúdo de você, que vocês disponibilizaram para nós. E a conexão de vocês é realmente contagiante. Muito bom, muito bom. Quero agradecer todos vocês que tiveram aí. Sabe o quanto eu tô vendo aqui as mensagens, estão super legais. Né? Seu horário nobre de lives é concorrido. Hoje eu vi uma charge que fez super sentido para mim, que tava um hominho, né? Daqueles carequinhas falando assim, live no Instagram, e ele tava tipo assim, tipo, não quero ouvir mais, né? Aí depois ele mandou embaixo alguma coisa assim, emoji do Corinthians, alguma coisa tipo, alguma coisa nova, pelo menos. Mas você sabe que, vou fazer um contraponto. Eu vi uma crítica falando assim, era até um palestrante, você conhece ele, o Edu Carmelo, ele falando assim, poxa, tem muita gente reclamando de live, mas você tem a opção de não assistir, se você quiser. Mas você pode enxergar que tem muita gente doando conteúdo de coração e que você tem uma oportunidade para assistir várias coisas, né? Então, que tal, em vez de reclamar, você escolher assistir ou não, né? E não foi desse jeito que ele escreveu, foi muito mais... ele escreve super bem, ele escreve de um jeito super bacana. Eu adoro quando ele quer dar direta, né? Mas foi muito profundo o jeito que ele escreveu, e é verdade, né? A gente tende, usando o exemplo que você falou, não tá me agradando? Não faz, não assiste. Mas se tá lá, você tem a opção de assistir, né? Então, e aí a gente sai desse, talvez, de novo, viver um momento e agradecer, em vez de reclamar, né? Acho que... E aí você tem sempre escolhas, né? E isso é ótimo. E eu acho ótimo que tem um monte... Eu não consigo assistir, mas eu tenho opção de assistir se eu puder, e eu acho sensacional. Exato. Teve uma conversa hoje com algum dos palestrantes de hoje, que eu nem me lembro com quem, que a gente falou sobre o egoísmo de você não falar para as pessoas aquilo que você sabe. Então, por muito tempo, se viu essa questão de você falar publicamente, abrir uma live, convidar alguém, enfim, parecia que você estava querendo se aparecer, né? Parecia que era uma questão de egocentrismo e assim por diante. E na conversa que nós tivemos hoje, foi tão bacana a mensagem, falou assim, mas e se você tiver alguma coisa para falar e alguém do outro lado que você nunca viu precisa ouvir aquilo e você não fala? Não é? Aquilo. Me tocou fundo. Eu falei, verdade. É melhor. Tem uma outra reflexão disso também, né? Devem ter falado para você também. Já me falaram assim, nossa, Fernanda, mas você fala bastante coisa na internet. Você doa, assim, seus conteúdos. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Também. Eu penso, isso talvez seja um pouco dessa escassez que a gente é criado, né? Porque quanto mais eu dou, melhor, né? Porque o conhecimento não é meu. Eu adquiri de várias fontes, de várias pessoas que também doaram. Então, o conhecimento não é de ninguém, né? E aí esse pensamento de que, é meu, ninguém pode pegar meu conteúdo. Não, o conhecimento é do mundo. Aliás, não é que eu sou a dona do conhecimento, porque eu peguei de alguém, né? Ou de um livro, ou de uma pessoa, que alguém escreveu aquele livro, Então, a gente revisitar o modelo mental, né? É do mundo, não é seu. E quando você escreve um livro, é isso que é interessante, o livro não é seu. Que a gente fala assim, meu livro. Não, a partir do momento que eu escrevi o livro, ele está no mundo, ele já é do mundo, não é mais meu. Né? Então, é isso, é que nem ter filhos, né? Você fala, meu filho, minha filha. Não, eu pari, eles estão do mundo. Né? Eles têm a vida deles, o mundo deles. Então... Poderiam parar de crescer aos 5 anos de idade e ficar de tudo normal. Seria meu pra sempre, mas não. Passa. Foi, acabou. Vão embora. O meu com 7 já tá com o tamanho de 12. Tô brincando. Até uns tamanhos de 9, 10 ele já tá. Daqui pra frente só piora, Fer. Só piora. A minha de 12 já tá usando minhas roupas. É isso mesmo. mesmo. Tá legal. Bom,
Instagram já abriu contagem regressiva. Agora não já vai cair. A gente vai cair assim, ó. Vai cair. Então, para ficar bonito depois a edição, tal, para a gente poder subir no YouTube lá, vamos dar um tchau para todo mundo. Fica com Deus. Tchau. Adorei. Obrigada pelo convite. Estou super, super feliz. E obrigada pela audiência. Eu vi vários comentários legais aqui. Sim. Muito, muito legal. Muito feliz. Só gente do bem, Fer. Só gente do bem tem nesse canal. Tô vendo aqui vários comentários legais. Tchau. Fica com Deus e até a próxima. Gente, até. Tchau. Boa noite. Tchau. Voltamos quinta-feira, Meeting RH, falando a respeito de coaching e liderança. Tchau, tchau. Tchau, tchau.